Abra a sua Bíblia, você que pode, em 1 Reis 3:16. Lemos com a guia do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Salomão julga a causa de duas mulheres. O 16 diz: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa. Eu tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que o terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão só nós duas, na mesma casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite, tirou o meu filho do meu lado, que dormia a tua serva, e deitou o seu filho no seio, e o filho morto deitou no meu seio. E, levantando-me pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas, atentando-me pela manhã a ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Até aqui. Amém. Eu conversei com uma amiga minha há muitos dias atrás, e ela fez um comentário que pouco se ouvia. A gente estava falando sobre pregações que sempre tem temas que são mais abordados, outros menos. E a gente tocou no assunto, esse assunto em si. E naquele momento a gente conversou algumas coisas, e depois disso fugiu de mim. Não lembrei mais. E nessa madrugada eu acordei 4h40 da manhã com estopim. E o Senhor disse algumas coisas ao meu coração. Aqui, o rei Salomão, ele tinha assumido o reinado do seu pai Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele se auto-intitulou ou porque alguém diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Não. Deus quem disse: Samuel, vai lá que tem um homem segundo o meu coração. O óleo caiu na cabeça de Davi por 3 vezes. Davi aumentou o reino 10 vezes. O reino prosperou na mão de Davi. Quando você pega uma casa bagunçada ou você assume um lugar no trabalho de alguém que não trabalhava bem, qualquer coisa que você faz soa bem, você se destaca. Quando você pega um país falido e você faz mínimas coisas, você já se destaca como uma boa pessoa. Quando você pega uma casa muito suja e você dá uma limpada, mesmo que seja, como diz aquele dito popular, só onde o padre passa, as pessoas já veem diferença e falam: nossa, olha, foi feito. Agora, e quando você pega algo bom para administrar? Uma empresa que vai a vento em polpa. Quando você pega algo valioso, quando você pega algo que está indo muito bem para administrar, você tem que no mínimo manter o nível, nunca pode cair. Olha o tamanho da responsabilidade. Salomão, ele entendia quem era o pai dele.
Ele compreendia de onde ele tinha vindo e o tamanho da responsabilidade dele. Antigamente, eram feitos sacrifícios no altar do Senhor. E não precisava de muito. A Bíblia diz que só aves, pombas, rolinhas eram feitas em mais de uma. O restante, animais, ovelhas, bois, quadrúpedes no geral, um só já bastava. Davi fez certa vez 500 sacrifícios ao Senhor. Salomão, ele estava assumindo um reino diferente. Ele sabia o tamanho da responsabilidade que estava vindo por ele. E quem há muito é dado, muito é cobrado. E ele precisava se manter firme. A família dele estava destruída por conta de um erro que o pai dele cometeu no passado e uma escolha que ele fez. Natan perguntou para Davi certa vez, quando ele caiu no pecado com Betseba: você quer cair na lei dos homens ou na lei de Deus? Davi fez a escolha, que era a lei de Deus. Para ele, aquela foi a melhor decisão. Porque se ele caísse na lei dos homens, certamente ele seria morto. E ele teve medo, ele preferiu cair na lei de Deus. Só que Deus disse que a espada jamais se apartaria da casa dele. Quando você tiver um tempo, leia a história do rei Davi. Você vai compreender que a família inteira foi destruída. E Salomão sabia que a responsabilidade era muito grande sobre os ombros dele. Às vezes a gente tem isso. Às vezes a gente sabe que a responsabilidade é grande. E isso nos causa grande temor. Só que para a gente conseguir resultados bons, inéditos, extraordinários, nós precisamos tomar atitudes inéditas, grandes, extraordinárias. Lá no livro de Crônicas, relata que Salomão, ele sacrificou 1000 bois ao Senhor. Ele fez 10 vezes mais do que qualquer um teria que fazer e o dobro do que o seu pai fez. Por quê? Porque ele precisava do dobro. E naquela mesma noite, ele sonhou. E o Senhor deu um cheque em branco para ele. Disse: o que você quer? Diz o que você quer. E Salomão pediu sabedoria para julgar, para ser um bom líder. Olha, ele fez o pedido certo. Muitas vezes a gente tem oportunidade, minhas irmãs, de fazer pedidos certos e a gente não faz. A Bíblia diz que a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente não sabe como pedir. Que em nome de Jesus, nós possamos aprender com o Senhor a fazer o pedido certo. A pedir de forma inteligente, racional, em nome de Jesus. E Deus disse: farei dessa forma. Vou te dar sabedoria que nunca ninguém teve e nunca ninguém vai ter, só você. E quando ele acordou, o que ele fez? Sacrificou mais uma vez. Muitas vezes a gente sacrifica tanto, a gente ora, a gente faz campanha, a gente faz tudo, e quando a gente recebe, a gente não agradece. A gente esquece de sacrificar em agradecimento. A gente age como se nós tivéssemos merecido aquilo. E nós não merecemos sequer a vida. Eu ouvi uma vez algo muito pesado, mas que me marcou de uma maneira que eu vou morrer e vou ter essa frase na minha cabeça. A igreja não é lanchonete e Jesus não é garçom. Para você chegar, fazer o teu pedido, Jesus te servir, você levantar e ir embora. Não é assim que funciona. Você tem que pagar. Como você paga? O nosso Deus é tão simples.
Larga a tua rede e me segue. Larga a tua rede e me segue. Adore ao Senhor. Não é difícil. O problema é que para seguir ao Senhor, muitas vezes nós temos que abrir mão de nós mesmos. O nosso maior gigante somos nós mesmos, os nossos desejos, os nossos anseios. Aquilo que a gente projeta para nós, por nossa própria vontade, pelo que dá na nossa cabeça. Se não sou, ora, mas se não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, por que eu vou decidir por mim mesmo? Não tem sentido. Que em nome de Jesus, nós tenhamos a consciência e nós sejamos maduros espiritualmente o suficiente para conseguirmos ter o discernimento e a maturidade de falar: Senhor, o que eu faço? Deus, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo faria isso? Se fosse Cristo, como ele agiria? E logo depois do sacrifício, Salomão deu uma grande festa, estava comemorando, estava ali no reino, todo mundo sabia que ele era o novo rei. E ele pediu sabedoria, não foi? E o Senhor trouxe para ele um problema. Geralmente, depois que a gente faz um sacrifício, depois de um tempo de consagração, de oração, sempre vem um problema. Vocês já repararam? Você fala: meu Deus, mas eu saí de um culto tão abençoado, meu Deus, eu fiz uma campanha, fui no monte, eu me consagrei, eu fiquei tão... Por quê? E aí vem essa pancada. Mas peraí, você ora e você pede: Senhor, me dá forças. O Senhor vai te dar uma situação que você vê, para você perceber que Ele te deu aquilo que você pediu. Senhor, me dá sabedoria. Deus vai te dar uma situação para que você ponha em prática a sabedoria a qual Ele te deu. A teoria sem prática, ela não vale nada. Não adianta você fazer e não executar. A fé sem obras é morta. Não adianta você ter fé, mas se não é posto em prática, ela não vale nada, ela é morta. E Salomão, ele se viu frente à sua primeira causa. 2 prostitutas que moravam só as duas. As duas estavam grávidas, uma teve um filho, 3 dias depois, a outra teve também. Não se podia julgar a causa de prostitutas. Davi não julgava qualquer causa. Tanto que, por consequência, houve muitos problemas que talvez, se Davi tivesse julgado, não teria acontecido. Mas Salomão, ele teria que fazer diferente. Para resultados diferentes, posturas diferentes. Se o resultado é sempre o mesmo, é porque você tem agido da mesma maneira. Quer coisas diferentes? Muda o jeito. E naquela época, quem não tivesse debaixo da lei, a lei não podia ser aplicada. Ou você vivia de acordo com a lei, você vivia os preceitos que a lei estipulava, ou você era excluído. Pois bem, mas Salomão, ele não pensou, ele não viu isso. Ele chamou as 2 mulheres e elas trouxeram. Uma delas disse: olha, no meio da noite, ela dormiu e sufocou o filho. Ela dormiu em cima do filho, o filho morreu. E eu estava dormindo com o meu filho. Quando eu acordei de manhã para amamentar ele estava morto. Porque ela pegou o filho morto dela e colocou no meu braço e pegou o meu vivo e tomou para si. E a outra refutava: não, esse filho é o meu, o quem morreu foi o teu. E agora? Aqui nós temos 2 grandes impasses. Quantas vezes chega a situações, alguém chega e traz uma situação para você. Aí você ouve e você fala: não, é verdade. Poxa, olha como ela... Nossa. E você toma partido, sem ouvir a outra parte. Isso é muito perigoso. Quando se abre um inquérito policial,
Você primeiro ouve a vítima, depois você ouve as testemunhas e por fim você ouve o autor ou o investigado ou o indiciado. Para depois ter uma conclusão, o fechamento daquele caderno investigativo. Na nossa vida deveria ser feito dessa maneira. Ouve, mas você não toma partido. Você vai ouvir todas as partes. Ou você não vai ouvir ninguém. Ou você ouve todas as partes de forma imparcial, ou você não ouve ninguém. Assim não fere ninguém, assim não machuca ninguém, assim você não se compromete com nada. E Salomão, ele teve uma ideia para resolver esse litígio. Só que antes dessa ideia, eu fiquei pensando algo. Gravidez, ela remete a promessa, esperança, projeto. Quando você tem aquele projeto, você espera muito tempo para ter aquilo. Essas duas mulheres a gente pode colocar como duas pessoas que esperaram pelo projeto, esperaram por aquilo e receberam. Como você tem tratado o seu plano, o seu sonho, a sua promessa, o seu projeto? Às vezes a gente insiste tanto por aquilo. Às vezes você fala, eu quero ter uma loja, eu quero ter um negócio, aí Deus te dá um negócio. Você não cuida, deixa na mão de terceiros, você é negligente, você não tem prudência e você perde. Júlia, é possível perder uma promessa, uma bênção do Senhor? Você mesmo pode jogar fora. Uma dormiu demais e acabou matando a promessa dela. A outra, quando acordou de manhã para amamentar, percebeu que o filho estava morto. E como que você percebe que está morto? Quando você vai alimentar. Por muito tempo na minha vida eu alimentei coisas mortas. Você tem alimentado coisas mortas? Sentimentos passados, sentimentos antigos. Tem mulheres que sofrem decepções amorosas e nunca mais consegue se relacionar com mais ninguém. Por quê? Porque tem aquela ferida. Tá com aquele filho morto no braço. Enterra esse morto. Tem gente que não consegue falar com a própria mãe porque dentro da cabeça dele sofreu um abandono. Enterra esse morto. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Dá uma nova chance. E para de querer alimentar o que está morto. Se o Senhor quiser ressuscitar, o Senhor ressuscita. Mas se está morto, enterra. Deixa para lá. Levanta. Faça como Davi. Quando morreu, ele ungiu a cabeça. Comeu. Porque não tinha mais jeito. Para de querer alimentar o que está morto. Em nome de Jesus. A outra mulher não assumia. Ela quis encobertar aquilo que aconteceu. E muitas vezes acontecem calúnias, acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente fala, mas por que fulano está fazendo isso comigo? Ele sabe que eu estou com a razão, ele sabe que eu estou certo. E aí você pede justiça. E a solução que Salomão achou foi, traz a espada aqui. E a espada entrou. E ele disse, façamos assim, vamos dividir a criança no meio. Metade para cada uma. Na mesma hora, aquela mulher disse, não! Não!
porque ela sentiu na entranha dela, ela preferiu perder naquele momento e saber que continuava vivo, que continuava bem. Ela preferiu abrir mão e saber que o filho dela estava bem, que ele ia continuar vivo, que ia ter vida ali. Ela disse: não, pode entregar para ela, não faça mal algum a ele. Em contrapartida, a outra disse o quê? Não, nem para mim nem para ela, metade, metade. Não tinha amor. Muitas vezes a gente tem que abrir mão do nosso orgulho para manter a paz. Às vezes a gente tem que ficar quieto, engolir alguns sapos para manter a paz, para não perder. Brigar por política, para quê? Brigar, eu tenho razão, é melhor ter paz. Mas eu vou tomar prejuízo, não vai. Quem é detentor da razão sempre vai tê-la, sempre. Fique em paz, acalma teu coração. Às vezes você está abrindo mão, você fala: nossa, eu estou abrindo mão, mas eu estou tomando prejuízo. O seu Deus não está alheio. Salomão percebeu que aquela mulher preferiu perder e preservar o que ela ama. Do que adianta manter um relacionamento, seja qual for ele, que te machuca, que te fere, só para dizer que você tem? Você sabe que a pessoa é invejosa, você sabe que ela fala mal de você, você sabe que ela só te faz mal, que ela é tóxica, que ela é abusiva. Por que você ainda abre a porta da tua casa? Se você tem apanhado há anos deste homem, anos calada, você já subiu um monte, você já orou, você já jejuou, não é demônio, é caráter. Acontece. Às vezes a gente ora por anos, a gente se consagra e a gente acha que é demônio. Só que a Bíblia é clara, ela diz que não tem casta de demônio que resista a jejum e oração. Se você já jejuou, se você já orou, se você se colocou, não é demônio, é caráter. Para de alimentar o que está morto. Eu estou perdendo minha saúde nesse emprego, mas eu estou ganhando bem. Do que adianta? Passar a vida inteira ganhando dinheiro e o resto de vida que te sobrar você vai gastar ele tentando se curar? É isso que você quer para a sua vida? Vale a pena? Eu vou ficar sem falar com ele porque já que ele não pede perdão, eu também não vou pedir. Será que vale a pena você perder um irmão? Alguém que você ama? Momentos de união, de fraternidade, por conta de um orgulho? Será que vale a pena? Abre mão em nome de Jesus. Deixa pra lá. Júlia me fez muito mal. Eu não consigo esquecer o que ele me disse, o que ela me disse. Para. Que a síndrome, tem um chamado, a minha avó sempre dizia, que tira a síndrome da vaca da sua vida. A gente ri e fala: mas o que é isso? Que fica ruminando. Come tudo de uma vez e depois fica ruminando. Dias a fio. Para. Passou. É hora de pedir perdão. É hora de voltar, de fazer as pazes. Deixa para trás, deixa para lá. E outra coisa, quem faz mal, às vezes a pessoa, você fala: mas por que a pessoa, eu só faço bem, eu ajudo todo mundo, eu não entendo, eu não tenho nada, por que tem essa perseguição, por que tem tanta gente atrás de mim, por que é tanta gente se levantando, me dando pedrada, por quê? Faça o seu. Quando a espada entrou no salão do rei, a verdade veio à tona. A palavra do Senhor, ela é como espada de dois gumes, que penetra
na divisão entre a alma e o espírito, medula, célula. Ela vai aonde ninguém nunca poderia ir. Fique em paz. Você pediu para o Senhor te justificar, pediu para o Senhor mudar o quadro, para o Senhor ressuscitar aquilo que estava morto, para o Senhor resolver a tua causa. O nosso Deus, Ele gosta, Ele ama a justiça e abomina a injustiça. Fica tranquilo, minha querida. Na mesma hora, Salomão disse: no 27, então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque essa é a sua mãe. O nosso Deus não está alheio. O nosso Deus não está alheio. Se você está com a verdade não foge de quem a detém. Fique em paz. Fica tranquila. O Senhor não vai permitir que você sucumba embaixo de mentira, embaixo de armação. O seu Deus, é justo juiz. Fica tranquila, descansa o teu coração. A palavra do Senhor é alívio, ela é refrigério. Que em nome de Jesus você consiga caminhar mais algumas milhas. Que a sua fé seja restabelecida nesta noite. E que você entre o ano de 2023 ciente, crente, de que o Senhor está contigo. Que o Senhor te conhece, porque você confia nele. Deus é bom, Ele é fortaleza em dia de angústia. E Ele conhece que nele confia. Ele te conhece, Ele sabe que você confia nele. Fique em paz. As coisas vão acontecer no momento certo. Tem muitas promessas que já aconteceram na sua vida. Mas toda promessa ela tem duas fases. A fase em que ela está ainda no sobrenatural, como aconteceu com Abraão, que recebeu a promessa com 75 anos, mas teve que esperar 25 anos para que a promessa saísse do mundo espiritual e viesse de forma sobrenatural para o mundo natural. A promessa já está aí. Muitos são os exemplos na Bíblia, inúmeros. Creia, confia, espera, porque aquilo que já foi gerado no mundo espiritual, você já pode olhar com os olhos da fé, crer e receber, porque vai acontecer. É só uma questão de tempo. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.